As gêmeas de 4 anos vão operar de adenoide amanhã. E eu quero contar para vocês um pouquinho de como foi essa jornada até aqui, como está sendo o procedimento e o por enquanto dessa recuperação. Apesar delas serem prematuras, ficaram na UTI só para ganho de peso e nunca foi relatada nenhuma questão respiratória. Mas em casa a gente percebia como elas demoravam para pegar no sono, como eram muito agitadas. Eu lembro de episódios nos primeiros meses em que, amamentando elas nunca pegaram nem chupeta, nem mamadeira, então ficavam sempre mamando. Mas era tirar o peito da boca, 10 minutos depois elas acordavam meio assustadas. E seguiu esse sono muito perturbado, com 10, 12 despertares por noite. Eu dormia entre elas, então elas se mexiam muito, conversavam muito. Mas com 1 ano e meio, 2, isso acabou melhorando um pouquinho quando elas começaram a usar travesseiros mais altos. A gente até chegou a suspeitar de refluxo, mas na escolinha a gente percebeu que realmente era uma questão de infecção respiratória, ou alguma dificuldade, uma obstrução, porque era 1 semana na escolinha, 2 semanas em casa, né? Sempre muito catarradas, elas tossiam muito, até chegarem a vomitar de tanto tossir, né? Parece que não saía o que tinha de obstrução. Uma pneumologista que pediu o primeiro cavo, elas estavam com 2 anos e meio, e já identificou uma obstrução de 70%, e a gente não percebia nada muito crítico enquanto elas estavam acordadas. Mas durante a noite era muita apneia, muita... A gente percebia que elas roncavam muito, né? Mesmo quando elas não estavam em questão gripada ou obstruída, elas tinham um ronco. Com 3 anos elas desmamaram e já passaram a dormir a noite toda. Ainda assim, a gente, do quarto ao lado, a gente percebia um sono muito agitado. Tanto que elas seguiram tirando as sonecas até poucos meses atrás, né? Quando os coleguinhas já tinham parado de tirar essa soneca com 2 anos e meio, 3 anos. A gente percebia elas muito cansadas, muito irritadas com esse decorrer do dia. Apesar de não terem o perfil clássico de distorção do nariz, a gente sempre observava, especialmente numa delas, que era abaixar para brincar e ela abria a boca para respirar. Então, lendo muita coisa na internet, a gente pesquisou com vários tipos de profissionais diferentes, então, pneumo, otorrino, pediatra, do tradicional homeopata, até com o imunologista e alergologista a gente se consultou, mas nada parecia escapar dessa questão da adenoide. Muitos deles recomendavam que a gente tentasse primeiro o corticoide, com 3, 4 meses é que a gente ia ver uma melhora, mas mesmo assim a gente continuava percebendo essa séria infecção de repetição. A gente lavava o nariz delas com soro todos os dias, independente do estado que elas estivessem. E uma vez a gente pressionou demais, a gente já estava muito cansado já com toda a sensibilidade que elas estavam, e acabaram reclamando muito de dor no ouvido, e não deu outra, 2, 3 dias depois estavam com uma otite, mas que a gente entendeu até com acompanhamento do médico, de que isso podia ter sido a pressão mesmo que a gente jogou dentro do nariz e isso estufou dentro da cabecinha delas. Isso foi no começo do ano passado, então no final do ano foi recomendada irreversivelmente a cirurgia. A gente já estava hesitando muito nessa questão, mas foram recomendados 4 procedimentos. A timpanoplastia, que é colocar o carretel no ouvido, adenoide, amígdala e os cornetos. A timpanoplastia a gente descartou por uma questão de vários relatos de amigos que a gente resolveu aguardar o resultado, as sequelas positivas da adenoide. A amígdala a gente nunca percebeu uma amidalite nelas, então a gente preferiu segurar também. E os cornetos a gente não entendeu a justificativa, e a médica também não teve muito argumento para sustentar. Então amanhã a gente vai fazer apenas a adenoide e ver como que ficam esses resultados. Os outros procedimentos a gente vai aguardar, pelo menos por enquanto eles estão descartados. Dormir, que amanhã vai ser cedinho e a dose dupla.